Fala pessoal, meu nome é Ederson Campos, tenho 47 anos, sou natural de São Paulo, sou profissional da área gráfica desde os 13 anos, então faz 34 anos que eu estou nesse mercado. E eu estou aqui para falar com vocês hoje o nosso primeiro capítulo. Eu vou me apresentar de forma breve, depois a gente pega um outro vídeo para a gente falar um pouco mais, para eu explicar um pouco mais sobre o profissional Ederson, tá? Mas o profissional Ederson trabalhou, ele entrou como pré-impressão, né, na pré-impressão, na época que ainda era tudo muito analógico, como Pestap, depois passei para arte final, passei para ilustração, na época que o ilustrador fazia as coisas tudo, a gente retocava foto, fazia tudo como muito manual, né? Era com o aerógrafo, que é uma espécie de uma pintura de funilaria, só que era uma versão menorzinha e tal, e a gente fazia todos os retoques em foto, colorir as páginas e tudo, fazia tudo na mão, né? E aí depois foi nessa época que começaram a chegar os computadores, e aí eu comecei a me especializar um pouco mais por já ter toda essa parte de desenho manual. Então eu levei uma certa vantagem e fui desenvolvendo a parte de computação. Fui um dos primeiros operadores de Fire que teve, que são aquelas, né, interfaces gráficas que ligam o computador nas máquinas digitais, né, tanto preto e branco quanto colorida, isso na começo de 1990, e então já trabalho nessa área tanto de offset quanto na parte de digital há muito tempo. Já fui empresário, já tive empresas, já tive uma empresa que graças a Deus cresceu muito, e talvez por uma falha minha, eu não estava preparado para subir uma empresa que de repente ela foi crescendo muito, e eu acho que eu não tinha os dois fatores principais para enfrentar uma empresa que crescia praticamente dobrava de tamanho a cada 3 meses. Entendeu? E eu não tinha os dois fatores que, na minha opinião, foram os principais para que eu não tenha feito tanto sucesso, ou não tenha mantido esse sucesso, né? Que, na verdade, quando você consegue montar alguma coisa que está aí até hoje, você teve o sucesso, né? Mas no meu caso, eu acho que eu não tive os dois fatores, que foi inteligência emocional. Me faltou inteligência emocional para analisar as coisas mais friamente, com a cabeça mais, né, voltada em gestão, em números, e até mesmo no relacionamento, para não ser tão intempestuoso. Na época eu era novo pra caramba, e era faixa preta de judô, estava fazendo jiu-jitsu, já estava quase entrando na faixa roxa, então eu tinha aquela mente de lutador, né? Então para mim as coisas às vezes até passavam do ponto de eu me exacerbar e não saber, eu queria impor minha palavra na força e não na inteligência, e isso me afetou muito. Até que um dia eu parei e falei assim, cara, por que as coisas estão acontecendo na minha vida? Eu estou conseguindo progredir, eu consigo montar as coisas, só que eu não consigo dar continuidade, fazer ela crescer. E foi aí que eu procurei auxílio com um psicólogo, que a gente no começo foi fazendo todo o tratamento normal de psicólogo, e aí logo ele sentiu a necessidade de chamar um coaching para vir falar mais da parte profissional, né? Na época era uma coisa muito nova, né? E eu mantinha até escondido da minha própria família, porque a gente não quer ser considerado louco, né? E todo mundo... É uma pena as pessoas pensarem assim, mas é verdade, né? Se você procurou um psicólogo, um terapeuta, você está louco, ou você está com problema mental, né? Tem algum déficit mental. Então, assim, era uma coisa que na época isso me assustava. Eu estava na carreira, estava começando uma carreira legal, e eu mantive até isso meio por baixo dos panos, que foi um erro, não tem problema nenhum. Inclusive eu recomendo quem está passando por alguma fase um pouco mais difícil, que faça assim. Mas, então, voltando para a nossa conversa, foi nessa fase que eu descobri, né, que conversando com eles, fazendo toda essa parte de análise de tudo, eu descobri junto com eles, o que é incrível para a gente, né, que como um gestor, um dono de empresa, eu era um ótimo profissional de produção. Então foi aí que eu descobri que é verdade, a gente não está preparado para as coisas, né? Mesmo eu tendo feito administração, mas eu não exerci o papel, né, da parte de gestão, dessa coisa, eu exerci o chão de fábrica, e mesmo passando por todas as etapas da pré-impressão, fui orçamentista, fui PCP, até chegar na gestão de produção, né, na gerência de produção. Mesmo na gerência de produção, os números que a gente está acostumado
a lidar são muito fracos, né, para uma questão de gestão. A gente tem que fazer tudo em menor tempo do que foi vendido. A gente tem que vender um certo tempo por mês e esse tempo tem que ser vendido, tem que tentar vender o máximo possível. Então, se a gente tem 170 horas por mês, a gente tem que vender essas 170 horas, tentar produzir em 130, para depois vender essas outras 40 horas, né? Tudo de novo, fazer toda a venda de novo e com isso fazer os números. Então, a minha cabeça era preparada para isso, não para uma gestão voltada a números, voltada a vendas, voltada a planejamento, tanto estratégico quanto planejamento de crescimento. Então, as coisas foram dando muito assim, aceleradas e aí a gente ainda não tem o conhecimento que precisa ter nessa parte de gestão e da questão emocional. Eu acho que isso é o que leva muito profissional ou a se destacar ou a se perder. No meu caso, foi se perder. Então, eu comecei a trabalhar melhor essa questão do emocional e creio que hoje eu tenho melhorado bastante, segundo eu converso com familiares e com a minha esposa. E eu acho que é isso que vai fazendo a gente melhorar cada dia mais e tudo. E meu contato com a parte de consultoria se deu quando eu me deparei com isso. Falei assim, poxa, se eu como gestor eu sou um ótimo profissional de produção, eu preciso melhorar nessa minha falha, né? A gente percebe a falha, identifica e vai para cima para tentar melhorar. E foi aí que eu voltei a fazer aos conhecimentos, né? Fui rever todos os conhecimentos que eu tinha de gestão e dessa parte de números, mais voltada para a área financeira. E aí foi quando eu entrei no Senai e fiz o curso superior no Senai, onde eu conheci profissionais maravilhosos, coisas assim, uns professores, cara, não só na parte, né, conhecimento, como na parte prática da coisa. Então, os profissionais que estavam ali, eles tinham trabalhado, eles estudaram, se formaram para ser professores ali, mas eles também tinham trabalhado na área. Então, foi um conhecimento que eu para mim, foi fantástico, né, com agradecimento especial a duas pessoas que, não que eles sejam mais importantes que todos os outros professores. Eu tive um professor maravilhoso, como Getúlio, como o Bononato, como a própria Cris, né, e outros aí, que desculpa se eu não estou falando o nome de todos, mas eu acho que, no meu caso, eles ministravam as aulas que eu fui lá para procurar, né, que era essa parte de conhecimento da parte técnica, da gestão, dos números e também da parte de produção, né? Ao professor Pires eu tenho muito para agradecer, porque pela paciência que ele teve, né? Pelas perguntas que eu fazia, e olha que eram bastante perguntas que a gente fazia, conversava, batia papo, e tive o prazer de ser o estagiário dele por 2 anos, né? E o Botana, que com todas essas qualidades do Pires ainda tinha uma coisa que impulsionava e que fazia a gente ter uma admiração incrível, que era o tesão que ele tinha para dar aula, né? O tesão que ele entrava na sala de aula, por mais que fosse a última aula, tal, ele entrava com aquela disposição, com aquele tesão, e aí ele acabava transformando a aula dele em muito mais do que uma aula, né? A gente costumava brincar ali nos bastidores e tudo, nas salas de aula, quando a gente conversava com outras turmas e tudo, que a aula dele começava a virar praticamente uma palestra, né? Assim como o professor Pires também, mas o professor Pires era uma outra pegada, era uma pegada mais alegre, uma pegada mais descontraída, era uma coisa mais assim. E foi aí que eu me apaixonei por essa área de gestão, acabei me apaixonando depois para fazer essa área de gestão e passei em 2015, mais ou menos, 2014 para 2015, eu decidi que oficialmente eu não ia ficar conciliando as coisas e ia me dedicar somente para a parte de consultoria. E graças a Deus, foram mais de 45, 50 empresas gráficas, fora outras empresas de outros setores, mas das empresas das áreas gráficas, eu consegui fazer um atendimento considerável, né? E até o meio chato, eu sou meio chato comigo mesmo, eu fico pegando meio no meu pé, e eu avaliava todas as consultorias pelo número de coisas que a gente conseguia implantar e que davam certo. E essas consultorias que eu fiz tiveram um sucesso aí de 65% a 67%, o que eu considero, na minha opinião, para uma pessoa nova na área que está fazendo, mas por eu ter todo esse conhecimento, toda essa bagagem da parte gráfica, eu considero uma coisa bem legal. E eu vim falar sobre o projeto.
o Papo de Gráfica. O Papo de Gráfica, eu pretendo que seja um canal voltado para a área gráfica, mas não para aquela parte técnica de ensinar a fazer arquivo, de conduzir os arquivos, de tudo. É uma parte mais dessa pegada de gestão. Então eu pretendo ter entrevistas com profissionais da área, para a gente ver como é que está essa área, a situação da área gráfica nesse período, né? Pretendo a gente falar sobre futuro, qual que é o futuro da gráfica, o que a gente deixou de fazer nesse caminho todo para a nossa área estar nessa fase, né? Que é uma fase, aliás, já não é uma fase brutal, é uma fase já onde quem está vivo é porque está pondo dinheiro, né? Principalmente quem trabalha com promocional. Eu acho que hoje as áreas que estão dando muito certo são as áreas de embalagem, né? Tanto embalagem das caixas, quanto embalagens de produto. Essa parte toda está conseguindo fazer, porque as pessoas estão abrindo mais empresas, né? Para se virar, porque o desemprego está enorme, está brutal. Mas a parte promocional, ela anda sofrendo alguns baques enormes e eu acho que o pessoal ainda não se tocou. Tá? Eu posso falar com propriedade, porque uma das empresas que eu abri, né, que foi a que deu certo e que tinha dado certo, e infelizmente eu não pude acompanhar por outros motivos, que mais pra frente a gente pode até falar sobre isso num outro episódio, mas que é a área de modular, ou a área que o pessoal costuma chamar de grade. Tá todo mundo reclamando que não se faz mais cartão, tá todo mundo reclamando que não se faz mais folheto, não se faz mais panfleto, isso não se usa mais, isso não está mais no mercado, isso daí é coisa passada, agora é só internet, internet, internet. E tem essas empresas que eu, quando abri a minha empresa, foi por volta de 98, 99, né? Fiquei até a fase, na verdade foi em 2004, né? Eu entrei para fazer isso pessoalmente com a minha família, com a minha irmã, com a minha mãe, com a minha esposa, e nós fizemos isso cerca de 2 anos, de forma muito artesanal, dependendo de outras gráficas para fazer impressão, até depois eu consegui abrir, né? Entrei nesse ramo de verdade e abri a minha gráfica, isso por meados de 2003, 2004, e aí eu fiquei até 2012. Então eu também posso falar com propriedade que eu fui um dos precursores dessa área, um dos implantadores desse novo conceito de gráfica, aonde a gente consegue baratear através de uma outra coisa. Mas também é um outro assunto para a gente falar nos próximos capítulos, eu vou explicar direitinho, só que eu acho que a área gráfica não está vendo isso e não está acompanhando. Porque quando a gente fala que não vende mais cartão, e aí eu pego uma dessas empresas, uma delas, em que os caras fazem 16 placas, 14 placas, folha inteira, com 137 cartões montados nessa placa, o cara faz 14, e se eu for pegar todas essas empresas grandes que começaram lá atrás e hoje são grandes, quantas placas não vão dar por dia? Então, como não se faz mais cartão? Como não se faz mais folheto se uma empresa dessa chega a fazer 10, 12 placas por dia de folheto? Então, assim, é uma mística que está se criando, que o mercado não está fazendo mais, porque talvez o setor não acompanhe, né, o crescimento, ou não queira ver. Porque se nós começamos isso lá em 2000, e até agora ninguém percebeu que esse setor existe, que esse setor está crescendo, que esse setor na parte da pandemia cresceu, alguma coisa está errada. Beleza? Então a gente não pretende falar, não sou o dono da verdade, não sou o cara que mais entende no mercado, pelo contrário, eu pretendo que esse canal seja um canal de debate, que esse canal seja um canal para que a gente discuta assuntos legais, de forma legal, saudável, sem precisar, né, querer ser mais do que o outro, ou querer ter a palavra final. Então eu acho que o conhecimento, ele vem a todo dia, e cada dia você aprende uma nova coisa. Então eu não sou o dono da verdade, eu sou só a pessoa que vai dar aqui o primeiro toque na bola para que a gente possa fazer isso daqui crescer muito mais e virar de verdade um canal da área, mas volto a falar, é mais voltado para essa parte de entrevista, gestão, de condução, como andam as coisas, as tecnologias, o que a gente não está vendo no mercado, qual que é o futuro desse mercado e como que a gente vai tratar esse mercado de hoje por diante. Tá? Vou dar uma parada com o capítulo de hoje, né? O episódio de hoje, porque já ultrapassamos um pouquinho para o primeiro capítulo. Mas eu acho que era necessário ter essa apresentação, era necessário falar sobre o canal, e eu espero que vocês gostem e acompanhem um pouco mais.
e que a gente possa conversar, fazer esse bate-bola de uma forma bem melhor e bem mais específica, né, em alguns assuntos. Tá bom? Então fiquem com Deus. Meu nome é Ederson Luiz, sou do canal Papo de Gráfica. Um abraço.